Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Veja alguns dos destaques desta edição. No Dia Mundial do Meio Ambiente, uma notícia boa. Até o final do ano, Guarulhos vai tratar 10% do esgoto que produz na cidade. Parceria entre Câmara Municipal e Unifesp promove curso de extensão. Secretarias e coordenadorias realizam audiências sobre a LDO. Agora, no Jornal da Câmara. Uma parceria entre a Câmara Municipal e a Unifesp promoveu o curso de extensão gratuito sobre Humanidades e Atualidade. A terceira aula aconteceu dia 31 de maio. Com o plenário repleto de alunos, 2 professores doutores da Unifesp discutiram o tema Mundo Sustentável. Cada aula do curso é independente, mas só recebe o certificado de conclusão os inscritos que comparecerem a 75% dos encontros. O curso é gratuito, todas as aulas são abertas ao público e acontecem sempre às últimas quartas-feiras do mês, aqui no plenário da Câmara Municipal. Isso é um curso de extensão que foi pensado dentre as comemorações dos 10 anos da Unifesp na cidade. Fizemos uma sessão solene aqui na Câmara e proporcionar, então, uma oportunidade de aprendizado, de difundir o conhecimento produzido na Unifesp, no campus de Guarulhos, na sua área de humanidades, E o curso, então, acho que está indo muito bem. Temos 280 inscritos, Estamos na terceira aula, e tem nos deixado bastante contente com a participação e com o retorno que a gente tem recebido. Entre os assuntos debatidos na aula estavam os desafios da região metropolitana de São Paulo e a identificação de áreas de vulnerabilidade. Para o professor Humberto, um dos objetivos do curso é despertar consciência e gerar mudanças. Acho que é relevante a gente entender esse problema, tentar pensar sobre ele, eventualmente subsidiar políticas públicas que tentam enfrentar esse problema, que é um problema muito difícil em Guarulhos e no Brasil. Para a assistente social Débora Alves, a iniciativa é uma oportunidade de qualificação profissional. Além de ser um curso gratuito, muitas vezes as pessoas não se qualificam por falta de oportunidade. Então, estou achando bem interessante, gosto bastante. Com um orçamento de aproximadamente 30 milhões de reais, a palavra de ordem na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social é cortar gastos. 25 milhões já estão comprometidos com entidades conveniadas. Segundo o secretário Arão dos Santos Silva, a pasta conseguiu reduzir pela metade o valor dos contratos de serviços. A meta é chegar a uma redução de até 75% em dezembro. Os contratos com locações foram reduzidos em 25% e podem chegar a 62% de economia até o final do ano. A Sociedade Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, a Proguaru, fez um balanço das atividades deste ano em audiência pública da LDO, dia 31 de maio. A Proguaru dispõe atualmente de um orçamento de 119 milhões de reais. O diretor-presidente comentou sobre a atuação da empresa. A Proguaru é uma empresa de economia mista, a prefeitura é dona de 99,43% da Proguaru. E os contratos que ela tem contratos com a Secretaria da Saúde e com a Secretaria da Educação. E a Prefeitura, os serviços são prestados através do Fundo para o Progresso de Guarulhos. E é através desse fundo que a Prefeitura paga a Proguaru dos serviços de zeladoria, de tapa-buraco, de capinação, de varrição, de drenagem de córregos. Diversos parlamentares usaram a tribuna para discursar sobre a empresa. O vereador Zé Luiz falou sobre a necessidade de valorização da Proguaru. Por mais que haja problema de CND, a gente sabe que há, é preciso encontrar uma solução política, e é preciso pensar no papel da Proguaru. E o que me traz a preocupação e a indagação ao senhor é exatamente isso, porque a gente percebe também dentro do governo Guti uma vocação, uma intenção de terceirizar determinados serviços.
Já o vereador Edmilson Souza sugeriu que a empresa se tornasse responsável pela manutenção da iluminação pública da cidade. Nós já cansamos de reclamar, na verdade. Eu sei que esse serviço está afeto à Secretaria de Obras, ao secretário Koga, eu já tive com ele, mas eu percebo que ali tem diversas dificuldades do ponto de vista de licitar. Eu acho que a ProGuaru resolveria e faria um bem enorme para a cidade assumindo esse tipo de serviço, que daria mais agilidade e tem o recurso financeiro. O diretor-presidente ainda fez um balanço das atividades realizadas desde o início do ano. Segundo Leonardo Lago, foram varridos mais de 71 milhões de metros quadrados. Foram promovidos 15 mutirões de zeladoria e executadas 15 obras. A audiência pública da Secretaria de Educação, Esportes e Lazer durou 3 horas. O secretário Alexandre Zeituni falou sobre as áreas englobadas pela pasta. Na educação, Zeituni focou na economia realizada pela Secretaria com a revisão e cortes de contratos. Aqui está edifícios escolares, construção de edifícios, não eram, é reforma, aí é um equívoco. Eram reformas por volta de 31 milhões de algumas empresas já licitadas. Nós já derrubamos esses contratos e já estamos fazendo todo um trabalho de cogestão, principalmente trabalhando com o ProRede, que também está sendo reposicionado, fazendo um retrofit nas escolas. Economia aproximada de 100 milhões. No esporte, o secretário destacou a parceria com o Corinthians para a montagem do time de vôlei e frisou que o custo foi zero. Eu destaquei a parceria do vôlei do Guarulhos Corinthians, porque existe muito boato, e a gente quer deixar muito claro isso. Não existe uma moeda do poder público colocado nesse projeto. Na verdade, é um projeto de resgate de cidadania. É um projeto muito maior do que simples, do que riscos de uma quadra. Isso é um projeto de transformação de sociedade, de resgate da onde Guarulhos nunca poderia ter saído. Na cultura, Zeituni exaltou a descentralização do carnaval. Na cultura, também existiu uma grande quebra de paradigma, que foi a descentralização do investimento cultural. Nós tínhamos eventos centralizados que dentro da política passada cumpria o seu papel, e não sou eu que vou questionar isso. Mas nós concebemos já a partir do carnaval um novo modelo, um modelo descentralizado. A audiência completa você encontra em nosso site. A Secretaria de Obras também apresentou o seu planejamento durante a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias no dia 2 de junho. De acordo com o Linaldo Koga, secretário da pasta, a prioridade deste ano é terminar as obras já em andamento. Para 2018, será implantado um programa de modernização da iluminação pública. Até este mês, foram realizadas mais de 1.300 trocas de lâmpadas. E agora confira o resultado do esporte deste fim de semana em Guarulhos. Pela 4ª Copa Donos da Bola, o Skinner empatou com a DP no 1-1. Já o Poucas Ideias goleou o Bola Murcha por 3-0. O Pinga da Cuca bateu o Cabuçu em 2-1. E sua mãe venceu o jogo com o Paradão da Rua 9 por 3-1. O AD Guarulhos perdeu por 3-1 o jogo contra o Primavera, do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Com o resultado, o time guarulhense caiu para a 5ª colocação do Grupo 3. No futsal, pelo Campeonato Paulista, categorias de iniciação, o Clube Atlético Guarulhense enfrentou o Lausanne Paulista no Sub-8, no Sub-9 e Sub-10. No Sub-8 e no Sub-9, a vitória foi do Clube Atlético Guarulhense. Já o Sub-10 terminou em empate. No próximo bloco, veja mais das audiências públicas da LDO realizadas nos últimos dias. O Jornal da Câmara volta já. As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem ainda rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta.
As comissões são compostas por 3 vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade por meio de visitas técnicas e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público, mas para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista a TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu queria saber o que é o Estado laico e o que isso tem a ver com as minhas crenças. A liberdade religiosa é garantida no Brasil pela Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país. A Constituição afirma que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, não pode ser infringida. Ou seja, todos os indivíduos são livres para praticar a sua religiosidade ou sua não religiosidade. A Constituição também assegura o livre exercício dos cultos religiosos e diz que os locais de culto devem ser protegidos. Ninguém pode perder direitos por motivo de crença religiosa, a não ser se usá-la para se livrar de alguma obrigação legal imposta a todos. E para pôr em prática essa liberdade religiosa, existe a laicidade do Estado. Estado laico quer dizer a separação institucional entre Estado e Igreja e a inexistência de uma doutrina. A laicidade garante a todos o direito de adotar uma convicção, de mudar de convicção ou de não adotar nenhuma. A União, os estados, os municípios não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Também não podem financiá-los, nem manter com eles ou seus representantes alguma relação de dependência ou aliança que não seja de interesse público. Ao mesmo tempo, não podem colocar obstáculo ou impedimento ao funcionamento de algum culto ou religião. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Em audiência pública no dia 31 de maio, a Secretaria de Transportes e Trânsito apresentou os números da pasta. O secretário da pasta, Giuliano Locanto, foi sucinto na exposição, que durou menos de 5 minutos. Primeiro, ele mostrou uma tela com as receitas previstas para o ano que vem. Nossa previsão de receitas do Fundo Monetário do Trânsito e Transporte para 2018. Em multas de trânsito, está previsto 56 milhões e 200 mil. Outras receitas, 3 milhões 591 mil. Entre convênios, financiamentos, 122 milhões 294 mil, somando num total de 182 milhões 85 mil. Depois, ele mostrou algumas ações da secretaria e falou sobre as possibilidades de investimento. Onde que esses recursos serão utilizados? Esses recursos, basicamente, eles vão para a folha de pagamento da secretaria, para o pagamento do subsídio ao sistema de transporte, para a manutenção da fiscalização e sinalização de trânsito, para bilhetagem eletrônica, para manutenção predial, locação de imóvel e contas de consumo. No final, o secretário respondeu à pergunta de um morador sobre trem e metrô. Segundo Locanto, as notícias são otimistas. O trem e o metrô são uma realidade. O metrô, o governo do estado está dentro da cidade estudando a possibilidade de uma criação de uma nova linha aqui para o município. E o trem, até novembro, eles garantiram que as estações estão prontas e até março estará operante.
A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON Guarulhos, apresentou seu planejamento durante as audiências da LDO. De acordo com a coordenadora do PROCON, em 2016 foram realizados cerca de 100 mil atendimentos à população, com um índice de 78% de casos resolvidos. Para este ano, a meta seria maior. Esse ano nós já tivemos uma média de 50 mil atendimentos e o registro de reclamação seria que nós temos observado sobre TV por assinatura. Nós tivemos agora o bloqueio do canal aberto, isso prejudicou muito o consumidor. As empresas tiraram um serviço que ofereceram. Porém, elas não querem dar o desconto para o consumidor. Então, se elas fizeram uma oferta e não cumpriram, elas têm que reduzir sim o valor. Presidente da comissão especial que analisa a LDO, Rafa Zamprônio indagou sobre os limites de atuação do PROCON Guarulhos. Por exemplo, se nós temos algum serviço de TV por assinatura, de celular ou qualquer tipo de serviço que não necessariamente representa um comércio local, mas tem a sua empresa ou está ligado a uma outra cidade, a sua base. O município pode recorrer ao PROCON de Guarulhos. O consumidor comparece ao PROCON, registra a reclamação. A empresa tem um prazo para manifestar a resposta dela, porque nós precisamos ouvir os dois lados. Orientamos o consumidor referente à posição e à manifestação da empresa. Se o consumidor não estiver satisfeito, é marcado ainda uma audiência conciliatória, onde nós lutaremos para ter uma resposta positiva. O PROCON Guarulhos tem 3 postos de atendimento. Além da região central, na Praça Getúlio Vargas, há uma regional no Pimentas e no São João. A Câmara Municipal vai ter um aumento de verba para investimentos. Isso é o que foi informado na audiência pública da LDO. A diretora de Planejamento e Controle de Despesas, Margarete de Souza, foi otimista quanto ao montante de verba de investimento para esse ano. O orçamento inicial, com todas as despesas a serem devidamente pagas, o orçamento total desse ano, e nós temos aí uma expectativa muito boa de investimento para esse ano, graças à nossa gestão atual, de 2.815 milhões. Margarete também destacou os cortes e reduções em contratos, o que trouxe uma economia de pouco mais de 3 milhões de reais para os cofres da Câmara. Em relação aos contratos, nós tentamos aí uma redução de 25% este ano para todos os contratos. É lógico que ainda temos contratos a serem negociados, que não estão definidos, mas temos uma parte que já foi cancelado e alguns contratos já nós conseguimos esses 20% de desconto. Então, isso para a gente, essa renegociação foi assim primordial para esse ano, para que nós podemos entrar um pouco aí no positivo, Para 2018, o valor da verba de investimento deve subir bastante. E a expectativa para 2018, vocês podem ver aí no telão, de 7 milhões, realmente o valor aparenta ser um pouquinho alto, mas sempre lembrando que já estamos contando com alguns cortes, que já está acontecendo esse ano, e também aí estamos considerando essas reduções e uma queda de inflação, que vocês vão poder ver agora no último slide. Tá? Então, isso que é a nossa previsão aí para 2018. E vamos aí cruzar os dedos para dar certinho esse nosso planejamento. E nesta segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Jornal da Câmara faz um panorama da captação de água e da situação dos rios e córregos na cidade. Apesar de longe do ideal, já dá para comemorar o aumento do percentual de tratamento de esgoto. A bacia do Cabo Sul, junto com o Tanque Grande, produz somente 13% da água consumida na cidade. Segundo o SAE, Guarulhos vai ganhar outras bacias para exploração de água, Abarrocada e Jaguari. O rio Jaguari, que é afluente lá do Paraíba do Sul, está
ótimo, não tem contaminação nenhuma. Ele está devidamente autorizado com outorga pelo Departamento de Água e Energia Elétrica. É um rio que nós queremos aproveitar a água lá da bacia toda, mas não resolve o problema. Nós sempre temos problemas e precisamos de água de fora, né? Mesmo assim, estamos longe da autonomia. A disponibilidade hídrica, para você ter uma ideia, que é um termo técnico, seria 1.000 metros cúbicos por ano por habitante. A nossa aqui é 120. Nós estamos em crise, tanto assim que nós temos que pegar água do sistema Cantareira. 33, nós temos que roubar água dos outros, tirar água dos outros bacias e trazer para nós. Trazemos do sul de Minas e temos que trazer água também do São Lourenço. Estão trazendo lá de baixo. Uma saída é o tratamento do esgoto. Poluição pontual você resolve de que jeito? Fazendo tratamento de esgoto. Então nós temos 3 estações de tratamento de esgoto, que quando entrou o prefeito Guti tinha 2,6%, hoje estão com 4,7%, dobrou, mas ainda muito pouco, e até o final do ano teremos 10% de esgoto tratado. Mas isso significa que tem muita coisa a ser feita ainda, mas estão fazendo. O importante é saber se a tecnologia para transformar o esgoto em água potável existe, só que é cara, porque são importados, né? O preço do dólar que nós estamos hoje inviabilizou o assunto. Esse aqui é o Córrego dos Cubas. Junto com o rio Tietê, o Cabo Sul de Cima e o Baquirivo-Guaçu, é um dos muitos córregos e rios que estão contaminados. Pelo menos 25% dessa poluição vem com a água da chuva. É o lixo que as pessoas jogam na rua e que vem parar aqui no rio. Então você também pode ajudar na preservação dos rios e dos córregos dessa cidade. O problema nosso é da educação. Nós temos que evitar de jogar essas coisas na rua, tem que guardar. Se você está no teu carro, uma coisa que você vai jogar na rua, não joga na rua, põe no saquinho de lixo. Direto da redação, agora os destaques da sessão ordinária desta terça-feira. Olá, Dias. Olá, Renata. Nesta terça-feira, além da sessão ordinária, estão previstas 3 sessões extraordinárias para a votação do reajuste do funcionalismo público municipal. Depois da greve dos servidores e também da mediação do Tribunal Regional do Trabalho, a Prefeitura apresentou um índice de 3,26%, sendo que 2,26% seriam pagos agora, referente a maio, e o 1% restante em novembro e dezembro. Já na sessão ordinária, no grande expediente, são 22 requerimentos e 4 projetos de lei para serem deliberados. Na ordem do dia, são 7 projetos de lei e 6 deles já têm os pareceres das comissões permanentes aqui da Casa e podem ser votados em plenário. Um desses projetos foi elaborado por vários vereadores e ele prevê uma alteração na eleição para servidor do sindicato. Tudo isso acontece na sessão ordinária amanhã, terça-feira, sempre a partir das 2 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Guarulhos. É com você no estúdio. Obrigada. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Tchau!